Bom, obrigado pelo convite. Então, esse é o tema em que a gente vai conversar um pouquinho. Problemas de quase $1 milhão. Então, qual é o objetivo da palestra? Apresentar alguns problemas abertos na matemática. Todos eles são abertos, ou seja, são problemas que ainda não foram resolvidos. Mas qual é a tônica, né? Qual é a temática? São todos problemas que a gente pode explicar para uma pessoa que não tenha conhecimentos profundos de matemática. Aliás, a ideia são problemas que uma pessoa no ensino médio ou mesmo no fundamental seja capaz de entender o problema. Então não aparecem derivadas, não aparecem integrais, não aparece cálculo, não aparece análise. Aparece apenas definição de número, alguma coisinha de álgebra ou geometria. Então, essa palestra foi pensada exatamente para alunos iniciantes da graduação e eu também tenho usado, às vezes, no ensino médio para tentar motivar, né, os alunos a pensarem mais sobre matemática e não pensar só nos problemas que estão resolvidos, mas também estimular a pensar em problemas que estão abertos. Daí o título, eu vou explicar por que esse quase $1 milhão. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo me acertar aqui. Não, não é aqui. Ok, então um pouquinho de história. Em Paris, em 1900, houve uma reunião chamada o Segundo Congresso Internacional de Matemáticos. Esse senhor que está aí é o David Hilbert. Eu sempre brinco que não é o Santos Dumont. Tá. O chapéu é o mesmo, acho que era moda. E nesse congresso, o Hilbert, né? Acho que vocês já ouviram falar bastante, se não ouviram, vão ouvir falar bastante em matemática. O Hilbert, durante o congresso, apresentou o que hoje a gente chama da lista dos 23 problemas de Hilbert. E eram 23 problemas muito importantes para a matemática, que ele coletou e apresentou esses problemas, né? Alguns ele inclusive apresentou a solução naquele momento, e outros ele colocou como problemas importantes que deveriam ser trabalhados, resolvidos, né? Analisados, pesquisados durante o século XX. Ali está uma tabelinha meio hieróglifica, né? É só para dizer que dos 23, 10 já foram resolvidos, 7 são considerados parcialmente resolvidos, ainda tem alguns detalhes, ou algumas pessoas consideram que não é bem uma solução, na verdade é mais um desafio também. 3 ainda são sem solução. 2, na verdade, não eram problemas, são considerados inócuos, não é bem um problema. E 1 é de física, não é de matemática. Tá bom? Que é o último aqui. Então, esse está lá, coitadinho, porque é sobre os fundamentos da física. Esse é o problema. Mas os outros estão por aí. Bom, então isso foi exatamente em 1900. Em 2000, houve de novo uma reunião em Paris, comemorando, né, o outro século, mais de 100 anos depois, e teve um encontro, né? E nesse encontro, então, em homenagem àquele encontro que tinha tido em Paris em 1900, foram instituídos, melhor dizendo, os problemas do milênio, né? São 7 problemas, que foram os 7 problemas que o novo milênio, deveria se preocupar, os matemáticos e outras pessoas se preocuparem em resolver os problemas. Esse senhor que está aí é o Landon Clay, ele está vivo ainda, ele é um magnata americano, multibilionário, que gosta de matemática. Então ele fundou um centro de matemática, ou seja, ele fundou, tá? Onde ele contrata alunos de doutorado, pós-doutorado, da bolsa, etc. E para estimular os problemas, então, está em cartório, oficializado. Cada problema do milênio vale $1 milhão. Então, quem resolver um dos problemas do milênio tem a chance de ganhar $1 milhão pagos pelo Clay. Ok, vamos rapidamente, só vou, digamos, apresentar os problemas. Eu não entendo muitos deles, aliás, eu não entendo nenhum. Não é da minha área, eles são muito complicados, mas eu vou só colocar cada um em que ano, a princípio, esses problemas apareceram na matemática e sobre o que eles são. Então, esse eu vou, para não ficar lendo, né? Vocês podem ir lendo, está dando para enxergar bem, né? A data em que o problema foi proposto, qual o nome do problema e mais ou menos em que área da matemática ele se encaixa. Então, só vou falar o primeiro, 1852, as equações de Navier-Stokes, ou seja, até hoje ninguém entende direito se tem solução, se não tem solução, as equações, quais são as soluções. Equações diferenciais. Um famoso, muita gente escuta falar, é a hipótese de Riemann, que é em teoria dos números. E a conjectura de Poincaré, em topologia, só que esse foi, em 2006, um matemático russo, Grigori Perelman, conseguiu demonstrar. Então, já é. Já foi. Tá bom? Ficaram 6.
Parece aquele filme, livro da Agatha Christie, né? Casa dos 10 Negrinhos. Um já foi. Tá bom? Ok. Depois é a conjectura de Hodge, em álgebra. Teoria de Young-Mills, eletrodinâmica quântica. Problema P versus NP, esse é um dos mais quentes em computação, teoria da computação. E, por fim, a conjectura de Birch, Swinnerton, Dyer, que é de geometria. Então, esses são os problemas do milênio. Tá bom? Eu não vou falar sobre esses problemas, porque senão eu não explico com matemática do ensino médio, tá bom? Mas é a inspiração para a palestra. Bom, então, se vocês gostarem, tem um livro escrito pelo... Nossa, agora fugiu o nome, já vou lembrar. Que chama Os Problemas do Milênio, né? Escrito por um matemático muito bom, onde você pode comprar o livro e ler cada um. Daqui a pouco vai vir o nome dele, agora subiu. Hã? Ian Stewart. Não é do Ian Stewart. Kate Devlin. Kate Devlin. Tá ali com o Ian Stewart. Chama Os Problemas do Milênio do Kate Devlin. Tá bom? E é muito bom, onde ele explica cada um de uma maneira bem didática, etc. Bom, mas eu estava lá, agora a minha vez, em 2002. Acho que foi isso. 2002. Eu leio muito essa revista, até hoje, de matemática e inteligência. E eu vi esse artigo, Million Buck Problems, né? Million Buck é uma gíria para $1 milhão. Buck é dinheiro, gaita, né? Mufunfa. Então, Million Buck Problems. E nesse paper, nesse artigo, ele era exatamente isso. Ele apresentava problemas que não eram problemas do milênio, eram problemas de matemática, alguns complicados, alguns simples, etc. Onde ele dizia, olha, eles não valem $1 milhão, valem quase $1 milhão. E aí me veio, ok, gostei da ideia, eu sempre dou a referência. Ele apresentou 12 problemas, eu peguei desses 12 alguns que eu achei os mais interessantes, na verdade, mais interessantes e mais simples de entender. Acrescentei mais alguns durante os anos, que eu vou coletando, colecionando e vendo, e vou acrescentando, se eu acho que vale a pena explicar para um aluno do ensino médio, eu coloco. Claro que tem muito mais problema aberto, é só ir na internet, por exemplo, na Wikipedia, está cheio. Mas eu gosto dos problemas que são simples. Então, eu vou começar a falar deles, mas eu gosto sempre de pôr qual foi a minha inspiração. Então, vou começar lembrando, acho que... Vejam, isso aqui está pensado... Isso aqui está pensado para pessoas com conhecimento, eu não gosto de dizer pouco conhecimento, com conhecimentos básicos de matemática. Então ela tenta introduzir alguns conceitos pensando que talvez as pessoas não lembrem. E outro dia eu dei essa palestra para pessoas que não eram matemáticas, pais de alunos, e eles gostaram, porque eu lembrei lá do meu ensino médio. Essa é a ideia, né? Quanto mais pessoas você consegue agregar, melhor, e não fugir, né? Agregar. Eu gosto de fazer propaganda, não dá para ler direito o nome. Esse cara é um cartunista que adora matemática, chama Marlon Tenório. Se vocês puderem, vão na internet, no blog dele. Alguém conhece? Já tinha ouvido falar? É fantástico. Ele faz arte e quadrinhos. Ele acabou de fazer a quadrinização do Homem que Calculava, do Malbatá. Ele está fazendo o Virou Gibi. E ele tem muitos cartoons de matemática, assim, brincando com a matemática. E ele faz obras de arte com matemática, cartazes, ele tem uma coisa que chama Minimal Math Concept, que é fazer uma figura com o menor número de riscos possíveis que passe uma definição matemática. É fantástico, tem animação, tudo, é aberto, você pode baixar, etc. Então, o Marlon Tenório, vocês vão ver algumas tirinhas dele. Essa é uma, 2 caipirinha primo. Ok, então vocês lembram, né? Número primo, e aqui eu já vou pensar em natural, não precisa pensar em número negativo. Número inteiro positivo, natural. O número é primo se tem apenas 2 divisores, e ele mesmo. Isso eu aproveito para chuchar para os professores, né? Não é primo, não é primo. Tem livro por aí dizendo que 1 é primo, e por convenção, 1 não é primo. Ok. Aí tem um monte de exemplos. Esses números estranhos, os pequenininhos e os grandes. Né? Tem uns mamutes aí. Ok. Até ontem, ou hoje eu não olhei, então não sei, porque isso muda a cada alguns meses. O maior primo que se conhece é esse aí. 2 elevado a isso aí, menos 1. E o número de dígitos dele, né? 22 milhões de dígitos. Tá bom? Todos os primos são dessa forma que a gente busca, etc. Ok. Então, qual é? Vamos para o primeiro problema, que é a conjectura de Goldbach. Alguém reconhece esse senhor verde? Quem é fã de quadrinhos? Não? Não lê em DC? Não conhecem. Esse é o Ajax, o caçador de Marte. Vocês conseguem ler o que ele está lendo? O que ele está falando? Não dá para chegar?
Então eu vou ler. Ele está dizendo o seguinte: saquei. Uma equação matemática impossível, como a conjectura de Goldbach. Sim, nós vamos entrar em uma bolha flexível do espaço-tempo e nos conectar com Apolo, que existe na terceira e quinta formas dimensionais. Teoricamente, é possível ampliar você para fora da bolha. Se introduzirmos a conjectura de Goldbach, o portal sucumbirá sob sua própria lógica. Ainda tem aqueles sinaizinhos maravilhosos ali, sei lá o que quer dizer. Tudo bem? Qual é a mensagem? Mas não importa. Eu estava lendo o gibi, eu sou fanático por gibi, estava lendo e falei, não vou perder a chance, no meio do gibi, o cara falar da conjectura de Goldbach. Bom, qual é a conjectura de Goldbach? Que a gente chama de conjectura forte é que todo par maior que 2 é a soma de 2 primos. Tá bom? Essa é uma conjectura. Bom, vamos brincar um pouco. Bom, pega um ímpar maior que 5, tá bom? Então, se o ímpar é maior que 5, ele pode ser escrito como número par mais 3. Mas se a conjectura de Goldbach é verdade, todo par pode ser a soma de 2 primos. Então eu troco aquele par por 2 primos, pela soma de 2 primos, 3 também não é primo. Então eu vou ter que todo número ímpar maior que 5 é a soma de 3 primos. Essa é a conjectura, então, fraca. Todo ímpar maior que 5 é a soma de 3 primos. Porque ela é uma conjectura, mas ela é implicada pela forte. Né? Ou seja, se a forte se é uma conjectura, se a conjectura é um teorema que ainda não foi provado, então a gente fala que acha que é verdade. Se você provar a conjectura forte, claro que a fraca está imediata. Está aqui a demonstração. Mas nada impede de alguém demonstrar a conjectura fraca sem usar a forte, né? Porque senão é trivial. Bom, isso, né? Vamos ver já que isso aconteceu. Mas aqui estão alguns exemplos de números pares escritos como a soma de 2 primos. Nem sempre a solução é única, pode ter mais de uma, exemplo está aí, né? Aí está o 61, está só a decomposição, nada impede de ter outra decomposição, ali está um número par e tem um ímpar decomposto daquele jeito que eu expliquei. Bom, como não se tem a demonstração, o pessoal fica testando na raça, no computador. Então já se sabe que para pares menores que 10 a 18 é verdade, e que para ímpares menor que 10 a 30 também era verdade. Porque, né, a conjectura fraca foi provada em 2013 por esse senhor Harald Helgfoot. Sabe? Então ele provou que a conjectura fraca é verdadeira. Não a forte, a fraca. Todo ímpar é a soma de 3 primos. Isso foi só em 2013. E agora o pessoal tem esperança que talvez estudando o trabalho dele, vendo o que ele usou, quem sabe apareça a demonstração da conjectura forte. Mas até ontem, nada ainda. Tá bom? Mas até antes de 2013, quando eu já fazia essa palestra, estavam se testando os ímpares também. Não pode parar de testar, porque ímpares já é. Então, pode ter que continuem o teste para números pares. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, interromper em algum momento, levanta a mão, pode falar, né? Para não ficar tão... Ok. Tem uma pergunta? Tá ok? Fácil, né? De entender. Tá aí, programa aberto. Quem quiser desafiar, é um bom tema de pesquisa. Ok, primos gêmeos. Tá aí o Marlon Tenório de novo. Tá bom? 2 primos gêmeos, 11 e 13. Então vamos lá ver a primeira definição do que são primos gêmeos. 2 números são primos, são gêmeos, se distam 2 um do outro. Porque os únicos primos grudados é 2 e 3. Porque 2 é o único primo par. Como todos os outros primos são ímpares, sempre tem um par no meio dos dois. Então a menor distância entre 2 primos é sempre 2. Então, nesse caso, a gente chama de primos gêmeos. Então, está aqui alguns exemplos. 3 e 5, 5 e 7, papapá, e vai por aí afora. Bom, qual é a conjectura? É se existem infinitos primos gêmeos. Não se sabe. A gente sabe, e é até uma demonstração elegante, mostrar que existem infinitos números primos. Mas não dá para estender agora, tão facilmente, para provar que existem infinitos primos gêmeos. Não se sabe. Tá? Bom, qual é o status, né? O status é esse aqui. Existem 808 trilhões de primos gêmeos menores que 10 a 18. Isso vai na raça. Vai lá e busca e vê se tem. Até 10 a 18 já apareceu tudo isso. Esses são os 2 maiores primos gêmeos conhecidos, também até ontem, né? É aquele número enorme que obviamente é par, mais 1 e menos 1.
né? Porque sempre é isso. E isso que é fantástico, exceto o 3 e o 5, todos os primogêmeos é um múltiplo de 6 menos 1 e um múltiplo de 6 mais 1. Até isso se sabe. Mas não se sabe se são infinitos. E o status é esse aqui, né? Esse senhor Chang anunciou em 2013 a prova, vamos ler com calma o que está escrito aí. A prova de que para algum n menor ou igual a 70 milhões, existem infinitos pares de primos que distam n. Não entendi. É o seguinte, ele não sabe, mas tem um número finito que é menor, que é menor ou igual a 70 milhões, tá? Vamos fixar esse n, e ele sabe que existem infinitos pares, né, de primos distando n. Algum n, 70 milhões. A conjectura dos primogêmeos é se n é 2. Se n for 2, se valer para n igual a 2, está provado. O que ele provou é que tem um n menor ou igual a 70 milhões. E aí o projeto Polymath, liderado pelo Terence Tao, eles conseguiram já reduzir até 246. Como assim? Olha, existe um número menor ou igual a n menor ou igual a 246, tal que existem infinitos pares de primos distando n, onde n é inferior a 246. Eles estavam tentando chegar em 2. Né? Se chegar em 2, prova a conjectura. Mas parou em 246 e o projeto foi encerrado. Eles acham que o que tinha para dar já deu, usando essas técnicas, que as mesmas técnicas eles usaram ali, chegou aqui. Agora é fazer mais pesquisa para ver se consegue chegar no 2. Mas é um problema aberto de uma simplicidade também. Você explicar o que é um primo gêmeo é super fácil. E você não sabe se tem infinitos. Ok. Números perfeitos. Dá para ler? Ou também não dá? Não dá para enxergar, né? Tá dando para ler os balãozinhos? Dá para perceber que é um número 6 com uma coroa? E tem um espelho. E o número 6 então fala: espelho, espelho meu, existe algum número tão perfeito quanto eu? E o espelho responde: perfeitamente, majestade. Também o são 28, 496, 8128. Nada de espelhos bons em matemática daqui para frente. Tá bom? Bom, vocês lembram lá do ensino médio o que é um número perfeito? Número perfeito seria igual à soma dos seus divisores próprios. Ou seja, exemplo 6. Quais são os divisores de 6? 1, 2 e 3. Soma. Próprios. 6 também é um divisor, mas não é próprio. Então, só os próprios. 1, 2 e 3. Soma. 1 mais 2, 3. 3 e 3, 6. 6 é perfeito. Outro, 28. Os divisores próprios de 28 são 1, 2, 4, 7, 14. Você soma, dá 28. E aí eu botei alguns exemplos aí. 496, 8.128, e depois vai aumentando. Tem esse senhor aí, 8 bilhões, 589 milhões, 809 mil e 56. É perfeito. Se você computar todos os divisores e somar, dá ele. Ok. Está provado que essa é a forma geral dos primogêmeos. E se vocês podem... Opa, números perfeitos. E vocês podem notar que todos são pares. Estão vendo? Então a forma geral é isso. É 2 elevado a p menos 1 vezes 2 a p menos 1, onde 2 a p menos 1 é primo. Tá? Qual é o recorde? Está aqui. Esse é o maior número perfeito conhecido. Né? Claro, se você sabe que tem um primo desse tipo, né, já aparece um perfeito também. Bom, e qual é o problema? Conjecturas são duas. É se existem infinitos números perfeitos, conjectura 1, e segunda conjectura é se existe um número perfeito ímpar. Por incrível que pareça, nenhuma das duas também foi provada. Nem que sim, nem que não. Ou seja, ninguém provou que o número de números perfeitos é finito, portanto seria falsa a conjectura, e também ninguém provou que não existe infinito, não existe número perfeito ímpar. Ou que não existe, ou exibir um que é. Qualquer um dos dois serve. Né? Então esses dois são problemas abertos. O interessante é que o Euler, ele diz o seguinte: olha, eu não sei se existe, mas se existir, é esse aí. Ou seja, você sabe como é uma coisa que você não sabe se existe. Fantástico, né? Então tá aí. É 4n mais 1 elevado a 4k mais 1 vezes 2n mais 1 ao quadrado, onde 4n mais 1 é primo. Né? É isso. Então, esse número, né, ele é um número, se um perfeito primo existir, ele tem essa estrutura. Então, claro que o pessoal usa essa estrutura para tentar achar.
mas até agora nada. Nem acharam um número perfeito ímpar, nem provaram que não existe. E a mesma coisa para a finitude de números perfeitos. Então também, de novo, uma coisa que é fácil definir, é fácil explicar, mas que geram problemas abertos que até hoje a humanidade não sabe. E aqui é o recorde, né? Foi testado até 10 a 300, não tem nenhum, e está rodando aí alguma coisa procurando até 10 a 500. Existe um projeto procurando, né? É o pessoal que implementa essas coisas e fica usando, que nem Computapi, casas do Pi, etc., usa computadores em paralelo e tenta checar. Então, até 10 a 300 se sabe que não tem. Então, se tiver um número perfeito, ímpar, com certeza é maior que 10 a 300. E 10 a 300 é um número estrondoso, né? Ok. Sequência de Collatz. Alguém já ouviu falar da sequência de Collatz? Esse é uma pessoal hoje em dia já escuta mais. É o seguinte, ela vem de uma iteração. Vamos começar agora a brincar com uma coisa chamada iteração. Tem a ver com algoritmo. Você escolhe o número natural, x1, e o próximo na sequência é assim. Se o que você tem na mão é par, o próximo é ele dividido por 2. E se o que você tem na mão é ímpar, o próximo multiplica por 3 e soma 1. Então, por exemplo, se você começa com 3, 3 é ímpar, então multiplica por 3, vezes 3, 9, mais 1, 10. 10 é par, divide por 2, 5. 5 é ímpar, 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 16 é par, divide por 2, 8. 8 é par, divide por 2, 4. 4 é par, divide por 2, 2. 2 é par, divide por 2, 1. 1 é ímpar, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 4 é par, 2, 1. Bom, é fácil ver que se você chegar no 1, do 1 você vai para o 4, do 4 você vai para o 2, do 2 você vai para o 1, do 1 você vai para o 4. Você chegou no 1, você vai ficar eternamente em 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Aqui o 25. Né? Só para... Essa é a sequência. Vai fazendo as contas. Chegou no 1. 1, 4, 2, 1, 4, 2. O 27, quem tiver computador, é interessante. Vocês programam? Isso aqui, pessoal, é um monte, tá bom? Demora pra caramba ele chegar em 9.000. Tem um monte. Vai, até que chega a 9.000, é o máximo que ele chega. Aí ele começa a descer. 9.000. Hora desce, hora sobe, até chegar em 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Ok, veja, um número pequeno, 27. Bom, essa é a conjectura de quem propôs essa sequência. O Lothar Collatz, morreu em 1990, é que para qualquer x1 inicial, existe uma interação, um k finito, tal que xk é 1. E até hoje ninguém conseguiu provar. É um problema aberto, que gerou um monte de outros teoremas, um monte de outros resultados. Mas esse resultado de provar que em algum momento o xk é 1, um k finito, né? Nada. De novo, o pessoal fica checando, e já foi checado até 10 a 18. Pegando todos os números até 10 a 18, 6 vezes 10 a 18, computaram, né? Claro que você não computa alguns, né? Potências de 2, depois também potências de 2 vezes alguma... Você consegue, alguns números, você consegue ver qual é a regra que dá certo. Alguns, potência de 2 não tem jeito. Vai dividir por 2, 2, 2, vai dar 1. E depois você consegue também, depois de estudar bem o problema, você vê que tem alguns casos que você consegue provar. E fica um monte de casos abertos. São esses que você tenta mostrar que são verdadeiros também, ou testando numericamente na raça. Né? Isso aí é só uma brincadeira. É como escrever aquela sequência, vejam bem, aqui. É como escrever aquilo ali, ó, em inteiros, x sobre 2, 3x mais 1 em complexos. Olha que legal. Pode testar. Se z for par, isso dá z sobre 2. E se z for ímpar, isso dá 3z mais 1. Só que agora você pode pôr z qualquer número complexo e ficar com uma iteração complexa e poder fazer fractal com ele. Que é aquele desenho que eu pus no início. Aquele desenho no início é um fractal baseado nesse sistema dinâmico complexo aí. É uma maneira de você escrever ele nos complexos. Com uma função analítica bonitinha. Então tem um cosseno. O truque é o cosseno de πz. Né? Cosseno de π vezes número inteiro é 1 e menos 1. Porque é π, ou é π vezes número ímpar, ou é π vezes número par. Então é 1 e menos 1. Então quando é 1 dá uma coisa, quando é menos 1. Esse é o truque. É só para quem ficar interessado. Bom, saímos da sequência de Collatz e vamos para a sequência de Kolakowski. Alguém já ouviu falar? Já ouviu? Estudou
Ou só ouviu? Só ouviu. Tá bom. Essa foto aí é o caderno do Kolakowski. Tá bom? Eu gosto desse exemplo porque... Depois eu falo por quê, vai. Olha essa sequência. Essa é uma sequência de 1 e 2. Para facilitar a visualização, os 1s estão em azul e os 2 estão em vermelho. Tá bom? É para ficar fácil ver. Então é uma sequência que começa com 1, depois 2, 2, 1, 1, 2. Esse é, tá bom? É essa. Tem uma regra. No detalhe agora não é, não se preocupe. Depois eu vou dizer qual é a regra. Agora eu vou criar uma sequência B. Essa sequência B é a sequência de blocos da sequência original. O que é a sequência de blocos? Você conta quantos tem em cada bloco de 1s e 2. Para ficar fácil, é só contar azuis e vermelhos. Então vamos lá. O primeiro bloco é azul. Quantos tem? 1. O segundo bloco é vermelho. Quantos tem? O terceiro bloco é... Quantos tem? 2. Depois. 1. Depois. Olhem para as duas. São a mesma. Kolakowski, em 66, disse: K é a única sequência de 1 e 2, começando por 1, que é idêntica à sequência de tamanhos de blocos dela. Veja, essa é a única sequência que faz isso. Não tem mais nenhuma. É ela. Tá bom? Se vocês quiserem, agora chegam em casa e bolem ela sozinhos. Bom, tem que começar com 1. Então o próximo não pode ser 2. Não, tem que ser 2, porque se fosse o 1 de novo, a próxima de bloco seria 2, pelo menos. Não pode, é 1. Então você vê que a regra determina ela. E determina a de baixo também, para ficar igual. E só tem ela. É a única sequência. No entanto, não se sabe absolutamente nada sobre ela. Primeiro, ninguém sabe quanto que é o KN. Então, se eu perguntar, na posição 100, é 1 ou é 2? Não se sabe. Ou seja, não tem a regra. Veja, é um ente que só existe ele. E você não sabe dar a posição. Se ocorre uma certa sequência de 1 e 2, ocorre novamente, ou seja, eu sei que vai ocorrer 1, 2, 1, 2, 1. Vai aparecer de novo 1, 2, 1, 2, 1? Não sei. Não tem resposta. Problema aberto. Veja, nada. Se aparece uma certa sequência, aparece o contrário dela? Ninguém sabe. Se aparece uma sequência, aparece a complementar, por exemplo, se aparece 1, 2, 1, aparece 2, 1, 2, também ninguém sabe. E pior, ninguém sabe se no final é meio a meio. A frequência, ou seja, no infinito, se a frequência é meio para os 1 e meio para os 2. Também ninguém sabe. Não tem um teorema que diz. É um objeto único, né? A sequência que tem essa propriedade só tem uma e não se sabe absolutamente nada sobre ela. Então eu acho ela divertida. E aquela foto que eu coloquei é exatamente o caderno onde o Kolakowski propôs essa sequência. Ok. Soremon Somordenlap. Dá para perceber o que é, né? Com a foto do ônibus. Números palíndromos, né? E aí tem um ônibus com um número palíndromo 41014. Bom, o número palíndromo é que nem palavra palíndroma, né? O número é palíndromo, ou muita gente não sabe, capicua, que é mais bonitinho, né? É uma palavra mais simpática do que palíndromo. Se ele é igual ao seu reverso. Reverso no sentido esse mesmo. Pega o número e reverte, troca. O maior vai para a unidade, o segundo menor vai para a dezena e assim por diante. Vamos chamar isso de reverso. Então, se você tem um número e o reverso, o número ele é igual ao seu reverso, a gente fala que o número é palíndromo ou capicua. A mesma coisa vale para palavras, né? Vocês devem conhecer um monte de palavras palíndromas. Vamos lá, a menorzinha de todas. Otto, mirim, que mais? Ovo. E frases palíndromas, vocês conhecem? Eu não entendi. Luz azul? O galo nada no lago? E qual a maior que vocês conhecem?
Hã? Fala. Otto come doce seco de mocotó. Nossa, essa eu não conhecia. O Otto? Come doce seco de mocotó. Ok. Eu conhecia Socorro-me, subir num ônibus em Marrocos. É palíndromo. Bom, é pior. Existe um conto palíndromo. Tá bom? Conto. Se alguém quiser, eu passo, eu tenho. Tá bom? Tem um conto em francês, tem uma poesia em inglês. Palíndromo. Você olha, lê, traz pra frente, é a mesma coisa. É louco. Tá bom? Ok. Mas é tema de outra palestra. Teve uma palestra aqui só sobre isso, só sobre matemática e literatura. E tem um pessoal que faz literatura usando regras matemáticas. E uma é essa. Se traz para frente, frente para trás, tem que falar a mesma coisa. Tá bom? Ok. Então aí estão alguns exemplos de números palíndromos. Tá fácil, né? Papapá. E eu vou definir então uma interação, que é assim. Você me dá um número e eu somo ele com o reverso. Ou seja, o xk mais 1, o próximo da lista, é o número que eu tinha somado com o reverso dele. Então, exemplo, vou começar com 29. Então, 29, eu somo com 92, deu 121. Ah, palíndromo. Ah, legal. Começar com 789. Eu somo com o reverso dele, não deu palíndromo. Tá bom, somo de novo, também não. Oh, deu. Tá bom? Conjectura sempre dá certo. Ou seja, se você vai somando um número com o reverso dele, em algum momento, o número resultante fica palíndromo. É conjectura. Ninguém conseguiu provar até hoje. Pior. Você pega, quem tiver gostar de programar, pega o 195, na mão faz. Eu acho que são 3 ou 4 iterações. 195, soma com 591, o número que der, reverte. Rapidinho ele vira palíndromo. O 197 demora um pouquinho mais. Dá mais iterações, mas dá para fazer na mão. O 196, ninguém sabe. Ou seja, não é que não sabe para qualquer. Não sabe nem se você disser, não, começa no 196 e prova que dá palíndromo. Não tem a demonstração. Nem para esse caso particular. Tem para 195, é fácil, dá para fazer na mão. 197, no computador é melhor, mas dá um pouquinho mais iterações. E o 196, se você tiver um programa e mandar fazer, pode esquecer, ele vai ficar... E você tem que ter um programa que lide com números inteiros, senão ele perde precisão da máquina e não dá. Tem que ter software especializado para trabalhar com números inteiros grandes, porque isso aqui vai crescer muito rápido e ninguém sabe em que momento, se é que existe um momento que esse número fica palíndromo, essa iteração fica palíndroma ou nunca fica, que também seria a demonstração por contra-exemplo. Não, existe 196 que depois que nunca vai ficar palíndromo. Também ninguém conseguiu provar. Então, uma conjectura muito forte, nem para casos particulares ainda se conseguiu algum resultado. Ok. E a última. Alguém conhece esse senhor? Bill? Bell? Já ouviram falar? Lembra o que é essa equação? O último de Fermat. Pois é, esse senhor Bill é outro magnata americano que gosta de matemática e que também dá dinheiro para matemático, assim, bolsas, tá bom? E ele descobriu um teorema que nenhum matemático, ele é engenheiro, nenhum matemático tinha percebido. Ele percebeu, mandou uma carta para a American Mathematical Society e o pessoal ficou delirado que ninguém, desde o Fermat, tinha prestado atenção que existia um teorema mais geral que o Fermat, que hoje se chama conjectura de Bill. Ele estava certo, ele mandou para o lugar certo e ele também ofereceu 1 milhão, tá bom? Para quem provar. A conjectura é essa. Né? No teorema de Fermat, o que você tem é que as 3 potências são a mesma. N. Aqui você muda, x, y, z. Então, se essa equação, a elevado a x mais b elevado a y igual a c elevado a z, onde a, b, c, x, y, z são inteiros positivos, e x, y e z são todos maiores que 2, então, a, b e c têm um fator primo comum. Tá bom? Ah, não entendi porcaria nenhuma. Tá bom, assim, ó. Pega esses 2 exemplos para já começar com 2. Aquela equação, tá vendo? 2 ao cubo mais 2 ao cubo igual a 2 à quarta. Todas as bases têm um fator comum, 2.
3 ao cubo mais 6 ao cubo igual a 3 à quinta. Todos têm um fator comum, 3. Estão vendo? Sempre vai ter que ter. Não foi eu que fiz, eu peguei isso de um artigo, né? Porque eu não fui a capa. Então, claro que você vai reduzindo o fator comum, dividindo, e você acaba chegando no Fermat, onde eles não têm mais um fator. E isso, então, se isso é verdade, isso implica o teorema de Fermat, que já está provado. Mas é como se fosse um Fermat forte e agora um Fermat, entre aspas, fraco. Só que na época do Fermat não tinha esse. Então era o Fermat. Mas agora é a conjectura de Biot. Então tem um prêmio de $1 milhão para quem conseguir provar esse resultado. Né? Aí está o que eu já falei. A conjectura de Biot implica o teorema de Fermat, que já está demonstrado. Isso é um selo, né, da República Tcheca comemorando, né, a demonstração pelo André Wiles em 95. Né? Teve até uma comemoração agora há pouco tempo. Ele ganhou outro prêmio e as pessoas estão sempre comemorando a demonstração. Bom, era isso que eu tinha para contar. E isso é a minha homenagem. Quem assiste Futurama? Eu, né? Vocês já viram esse Simpsorama? Assistiram o episódio Simpsorama? Você parou o vídeo nesse momento? Então você tem que parar, né? Põe lá no DVD. Para nesse instante quando é aberta a cabeça do Bender, e na cabeça do Bender tem alguns problemas abertos da matemática. P igual a NP, a função zeta de Riemann, problema do caixeiro viajante, teorema dos números primos, a hipótese de Riemann e o pequeno teorema de Fermat. O Matthew Groening adora deixar pistas matemáticas nos desenhos. No Futurama, muito mais que nos Simpsons. Nos Simpsons tem um monte, tem até um livro só sobre isso. Mas no Futurama, eles são mais divertidos, né? Para quem assiste, alguém conhece algum deles, algumas das brincadeiras que eles fazem no Futurama? Isso, foi feito especialmente para o show. Não, aquele teorema não existia, ele foi desenvolvido para o episódio, que é das permutações, né? Outra é aquela piada, vocês já ouviram? O que é não orientável e vive no mar? Uma Mobius Dick. Tá bom? Todo mundo sabe que é a fita de Mobius? Então, num desenho aparece a baleia. Tá bom? Aparece a Mobius Dick. Tá? Tem outro que é uma corrida de carros, que a pista é a fita de Mobius. Tá? E assim por diante. Tem um que aparece uma boate, que é o Estúdio 54. Vocês estão muito novinhos, vocês não sabem. O Estúdio 54 é uma boate em Nova York, na época do disco. Quando eu era adolescente, era a meca para dançar. Todo mundo queria ir para Nova York para dançar. Que nem o João Travolta. Ok? Eu era moleque, era isso, era. Ok. E eles fizeram o estúdio no E54, aparece a decomposição em números primos do 54, né? 3 ao quadrado, vezes 2 a 1, vezes 1. Então eles cheio disso no Futurama. Então eu peguei esse aí só para vocês ficarem com vontade de dar uma olhadinha lá. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção.